Olá pessoas! Hoje vamos falar de The Apothecary Diaries, trazendo de volta aos holofotes. A primeira temporada que nos é apresentado é uma história de época bastante interessante e envolvente e que atualmente está tendo sua segunda temporada sendo exibida. Eu sou o Gabs e serei o contador das nuances dessa história. Core 毒です。Mao Mao, filha de um boticário, foi arrancada de sua vida pacífica e vendida aos escalões mais baixos da corte imperial. Agora apenas uma empregada, Mao Mao se estabelece em sua nova vida mundana e esconde seu amplo conhecimento de medicina para evitar qualquer atenção indesejada. Pouco depois da chegada de Mao Mao, os filhos bebês do imperador inexplicavelmente começam a apresentar sintomas graves, quase como se uma maldição tivesse sido lançada. A curiosa Mao Mao resolve facilmente o mistério e, para permanecer fora dos holofotes, tenta deixar uma dica anônima. Infelizmente, o arrojado e perceptível eunuco Jinshi percebe e consegue destacá-la. Em reconhecimento ao seu talento, Mao Mao é promovida a dama de companhia da concubina favorita do imperador, a Gyokugyo. Enquanto Mao Mao continua a remediar as inúmeras doenças que afligem a corte imperial, sua experiência farmacêutica rapidamente se mostra indispensável para o império. Quando topo com uma mídia que tem inspirações e que se passe em uma época no tempo passado, eu tendo a ser bastante crítico, já que é um recurso que eu amo demais. Seja em um filme, uma série, animes e até em novelas. Retratar um momento mais vintage em roupas, cenários, pigmentação da mídia, momento histórico, me encanta, e se tiver romance no meio então nem se fala. Em Diário de uma Apotecária, ele te leva de volta ao período imperial no Oriente, e por mais que não te dê momentos para comparar diretamente locais de mesmo nível de importância para a região, ele te dá uma noção de como a sociedade funciona com os três cenários que se passa a história. Eles retratam isso muito bem. Conseguiram posicionar cada lugar a seu nível e mostrar as diferenças disso nas paletas de cores, na iluminação, o excesso ou a falta de construções, o fluxo de pessoas. Isso tudo só na ambientação faz uma grande diferença. Diferença essa que pode ou não te colocar ainda mais dentro da história no sentido de entender o que influencia os personagens que vemos. Por falar nos personagens, se você quer saber se uma produção é muito boa, close nos olhos. Isso é quase o suficiente para ser um termômetro. Acredito que já tenha ouvido falar da expressão "os olhos são a janela da alma". Alguns dizem que é de Edgar Allan Poe, outros dizem que é de Da Vinci, e outros até falam que é de Shakespeare. A autoria mesmo é desconhecida. A relação com os closes nos olhos é simplesmente para retratar os mais fiéis sentimentos para aquele momento. Seja ódio, felicidade, medo, angústia, repulsa, paixão e até indiferença. Aqui não é diferente. A produção traz isso e nos permite aproximarmos ainda mais dos personagens, em especial da Mao Mao e do Jinshi. E por isso os olhos aqui são lindos. No geral, a produção fez um trabalho mais do que excelente, para não só mergulharmos no ambiente, mas nos aproximarmos dos pensamentos dos personagens. É um anime que possui uma variedade enorme de detalhes e por isso o torna tão satisfatório neste assunto. Por outro lado, a história começa te ambientando e te fazendo entender as posições e os pensamentos da Mao Mao, para aí sim começar a desenvolver a trama. Mais do que isso, ter tido a paciência de querer desenvolver as relações da Mao Mao com os outros personagens que a rodeiam. Será muito fácil só deixar ela como um personagem que resolve os problemas e apenas isso. E por falar em problema, Jinshi, né pessoas? Um contraponto perfeito com a Mao Mao. É o próprio Yin e Yang, água e óleo, Tom e Jerry. E não é só bom por isso, mas porque o anime tem uma trama bem afogável, por assim dizer. Ele trabalha contigo alguns acontecimentos complicadinhos, Nada muito chocante, é bem pé no chão mesmo, confia. Mas ter a interação do Jinshi com a Mao Mao
acaba sendo o alívio cômico que vem a calhar muito bem. É uma história bem completa, no qual não irei me aprofundar tanto, que consegue te prender bem a sua trama e consegue te manter interessado em descobrir ainda mais com o passar dos episódios. Lançado no outono de 2023 com 24 episódios, The Apothecary Diaries tem uma ótima produção, com personagens muito interessantes, uma trama muito bem amarrada e o melhor de tudo isso, ele ainda é de época. E fechando assim um combo perfeito para seguir facilmente todos os episódios dessa primeira temporada. A segunda temporada está em seu lançamento durante o início de 2025. Então teremos mais materiais a ser desenvolvidos desse ótimo anime. E por aqui eu encerro essa história. Um beijo e até a próxima. Tchau!